Olá, meus queridos anjos luminosos, decades nerdolas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Sim, hoje estamos falando de Supergirl, sim, a nossa querida mulher, prima do Super-Homem. A gente já falou dela uma vez, agora a gente vai falar sobre os aspectos de personalidade dela. Sim, a narrativa de Karazor-El inicia-se no signo do exílio. Em Yang, o exílio psíquico é o rompimento do self-arquétipo, é a perda do que estava na identidade, a estrutura do pertencimento. Krypton, para a cara, representa o self primordial, o arquétipo da grande mãe civilizatória, a estrutura rígida, científica e avançada. A destruição de Krypton é a destruição da base psíquica. Em Sócrates, o conhecimento, a aliança a espantar-se começa pela filosofia. Cara, desperta na Terra, vindo do espanto, não apenas geográfico, mas também ontológico. A realidade que ela conheceu acabou com a cultura que extingue-se. Sua língua é estranha, seu corpo sobre o céu amarelo transforma-se transforma-se além do compreensível. Freud diria que é o trauma de cara que, ao ver o planeta morrer, perder os pais, ficar sozinho, gera repressões. Ela nega Krypton ter sido destruída, nega que está sozinha, nega que Kal-El cresceu sem ela. A primeira reação é a negação freudiana. Isso entra ao feminismo, a jornada de heróis e de heróis homens parte para uma aventura exterior. A conquista da dominação feminina. Karen Honey e Simone Beauvoir e Carol Hennigan, que frequentemente inicia-se no eu interior, reconstrução de identidade. Cara vem à Terra não para ser a salvadora, mas ela vem para procurar resposta. A destruição de Krypton é o nascimento da força, a gestação interrompida, a infância perdida. Cara não passa apenas da adolescência natural, é um amadurecimento abrupto. Ela se desperta adulta, mas carrega congelada aos 15 anos, psicologicamente. O momento que Cara recebe o anel dos Lanternas Vermelhos é o mais poderoso símbolos psicológicos dos quadrinhos. Yang, a sombra, é o lado do reprimido, é o instinto do egoísmo. Cara carrega essa sombra. Se você vê, ela culpa a sobreviver, a raiva por ter perdido tudo, o sentimento de inadequação, a inveja de Kael. Cresceu, cresceu na terra e tem um lar. A solidão externa. A frustração é a incapacidade de acertar o passado. A sombra desse. A sombra cresce silenciosa dentro dela. É a sombra silenciosa que até explodir a tempestade emocional. Literalmente atrai o anel vermelho, o símbolo da ira. E aí, aquilo que te nega te subjuga. Aquilo que te integra te liberta. Cara, nega a raiva, nega o luto, nega a própria vulnerabilidade. Quando o anel a toma, apenas manifesta, sempre dentro dela, o instinto primal de sobrevivência kryptoniana traumatizada. Freud interpreta o anel vermelho como uma descompensação emocional, onde o ego perde o controle sobre a pulsão da morte, o Thanatos, e supera a pulsão da vida, o Eros. Sócrates, porém, oferece uma ponte de cura. Se Yang é a sombra e Freud é o trauma, Sócrates é o caminho de volta. É o caminho que te conheces. Ela é a sombra que não destrói, ela integra. É assim que se torna, assim ela se torna inteira. Cara, se lança sobre o sol para se libertar do anel. O ato suicida, com aparência libertador existencial. Cara, é a personagem profundamente socrática, com dimensões muito além de despercebida. Sócrates utiliza o diálogo
para revelar as contradições, desperta o autoconhecimento. Cara, recém-chegada, vive um diálogo, vive um constante diálogo. Ora, Siobhan, ora, Kael, ora os vilões de Krypton. E aí, vilão de Krypton. Por que que Krypton morreu? Por que que Kael precisa dela? Por que significa ser kryptoniana? Porque o dever de proteger o planeta além do não é seu. Planeta que não é seu. Quem é ela quando não existe Krypton? Sócrates dizia que a verdadeira sabedoria consiste, consiste em reconhecer a própria ignorância. Sabe sua missão, sabe que Krypton não pode ter sido destruída, sabe que Kael está protegendo ela. Mas cai tudo por terra. A realidade refuta as suas certezas. Isso é aceitar a ignorância, sabe? Ela precisa aprender do zero, precisa reaprender o universo, precisa recriar a si mesmo. O Kael é manipulador, oferece a cara uma promessa impossível: restaurar Krypton. Cara, adere não por ingenuidade, mas porque a ferida está exposta. Sócrates diria que Kael é um sofista, aquele que os argumentos são belos, porém falsos, para convencer, para se convencer. O momento que cara descobre a verdade é um momento socrático de afirmação de desejo. A psicanálise freudiana explica o emocional de cara. Freud afirma aceitar-se a realidade da perda, trabalhar na dor, redirecionar o futuro. Cara, estagna a primeira etapa. Se recusa a aceitar a morte de Krypton. Você visita, quando visitar Gossid, vê a destruição, vê com seus próprios olhos que tudo terminou e percebe que o fato que a última filha da cidade das estrelas Freud, depois de Victor Kahl, escreveram sobre um sobrevivente, aquele que vive enquanto todos vão para o Vasco. Por que ela viveu e seus pais não? Por que Kael cresceu sem ela? Por que Krypton não merecia outra chance? Porque ela foi salva involuntariamente. Para Freud, o corpo manifesta o inconsciente. Cara, quando adoece por ser kryptoniana, simboliza a psique, o envenenamento de excesso de culpa, fraqueza por perda de identidade e intensidade emocional. Supergirl é um ícone profundamente feminista, não feminismo caracteral, mas a identidade de poder e autonomia. Durante décadas, a personagem femininas eram, eram vistas como derivadas dos homens. Supergirl é a versão feminina do super-homem, mas é a versão da Terra principal, subverte. Ela não é uma derivação de cara, ela é um contraponto psicológico. Kael representa o mito da integração da vida, do estável, do herói solar. Cara representa a sobrevivência, a perda, a reconstrução. Ela não herda o legado do Superman, ela cria o seu próprio legado. Ela é, refu ela, ela, é refu ela é refugiada, ela busca a identidade pessoal, busca entender seu próprio corpo e autonomia, se ju- ser julgada por pessoas fortes e muitos julgam ela por causa que ela é filha de prima de Kael. E sua entrada nos Lanternas Vermelhos é um manifesto feminista, uma mulher que se recusa a reprimir e agradar os padrões sociais. A sociedade teme a raiva. As mulheres são raivosas, são vistas como intencionais e perigosas. E cara, tomada pelo anel vermelho, encarna esse medo, mas se subverte ao estigma. A raiva não destrói, a raiva liberta. A raiva é a sua humanidade. Errado. As feministas querem destruir os homens e odeiam os outros.
A jornada de Kara é uma jornada de individualização junguiana, o processo de tornar-se quem realmente é. Família, planeta, cultura, língua, lar, propósito e adolescência. Isso é o fragmento do self. O anel vermelho representa o seu confronto entre o caos interior que se torna visível. Yang diz que todo herói encontra um guia. O guia de Kara é o sol amarelo, o símbolo da energia. Reconhece a destruição de Krypton. Quando ela reconhece a destruição de Krypton, Terra é seu lar. Chora Superboy. Compreende Kyle. Liberta-se do Anel Vermelho. Destrói o Arrasa-Mundos. Cara se torna completa. Ela se integra à luz e à sombra. Krypton, Krypton e Terra. Força de invulnerabilidade. Se torna o Self. Sócrates dizia que o conhecimento de Cara é uma virtude. Ela ela aprende a justiça, não, que não é vingança com Kael. Ela não é guerra como os Lanternas Vermelhos. Não é negação como em Argo City. A justiça de Cara é um ato de proteger sem abandonar o passado. A coragem socrática não é apenas a força física, é admitir a dor, as suas próprias dores. Cara, se o cara faz isso repetitivamente, a ligação de controlar seus poderes e reprimir emoções. A sabedoria de cara é reconhecer o valor da vida humana, a importância da comunidade, a responsabilidade do poder. Freud explicaria que a relação de cara e Kael é a transferência emocional. Cada um projeta noutra família perdida. Seoban representa a amizade com cura psíquica. O outro feminino, a validade do acolhe, a superação da rivalidade feminina imposta da rivalidade feminina. Aqui a vulnerabilidade emocional é o desejo de conexão. Cara, busca o sentido que vai além. Cara, ó, retrato máximo do feminismo. A mulher refugiada, traumatizada, com superpoderes que não pede perdão e sem que usa raiva. Você vê isso no movimento feminista com muita força. Cara, Zoel é a junta de Sócrates, Freud, Yang e feminismo. Então a gente tem que pensar a sombra integrada de Yang, a verdade de descoberta do diálogo de Sócrates e o luto pela transformação de vida de Freud, a mulher que reivindica o feminismo. Minha gente, se você for ver. Olha que interessante vocês estão vendo o que acontece quando a mulher usa o feminismo para o mal, quer destruir as pessoas e tudo mais. Você tem que pensar isso, minha gente. O feminismo é muito perigoso. O feminismo destrói homens, falsas acusações, destrói homens e tudo mais. A cara descobriu que o ódio não levou a nada. Ela se reencontrou no self junto ao seu primo, o super-homem. Ela viu que se encontrar é um trabalho mais difícil. Vocês feministas que não se encontram, querem destruir cristianismo, querem destruir tudo, vocês são pessoas vazias. Deem valor à vida, deem valor aos sentimentos, deem valor ao amor. Parem de querer destruir tudo. Deem valor à beleza feminina. Não ter cabelo azul, essas coisas do tipo. É a coisa mais ridícula de todas. Vocês vão pensar que estão abafando, mas estão sendo idiotas. Dê o valor ao feminino. Valorize você como mulher e valorize o homem ao seu lado para você somar para algo melhor diante de uma sociedade que está vazia e sem sentimentos. Procure o verdadeiro valor interior. Mostre que esse feminismo faz mal. Abrace o feminino. O feminino mostra que a beleza da mulher é a principal coisa de tudo. Não use falsas acusações. Não faça alienação parental ou coisas do tipo. Sejam mulheres que respeitem umas às outras. Obrigado.